Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos prosseguir estudando o Livro dos Médiuns, no capítulo 3, intitulado Método. Continuaremos a partir do item 26, onde Kardec está comentando sobre os incrédulos. Uma classe muito numerosa, a mais numerosa mesmo de todas, mas que não poderia ser incluída entre a dos opositores, é a dos indecisos. São, em geral, espiritualistas por princípio. Na maioria deles, há uma vaga intuição das ideias espíritas, uma aspiração de qualquer coisa que não podem definir. Falta-lhes apenas coordenar e formular os pensamentos. Para eles, o Espiritismo é um traço de luz, a claridade que dissipa o nevoeiro. Por isso mesmo, o acolhem com avidez, porque ele os liberta das angústias da incerteza. Então, uma classe de opositores que Kardec classificou é dos indecisos, aqueles que não têm tanta certeza sobre a vida espiritual, mas sabe que ela existe, acredita nas verdades espíritas. 27. Se agora projetarmos o olhar sobre as diversas categorias de crentes, encontraremos primeiro os espíritas sem o saberem. A bem dizer, constituem uma variedade ou uma subdivisão da classe precedente. Sem jamais terem ouvido falar da doutrina espírita, possuem um sentimento inato dos seus grandes princípios, e esse sentimento se reflete em algumas passagens de seus escritos e de seus discursos. Então, nós estamos vendo mais uma classificação dos espíritas que são espíritas sem saberem, ou seja, que acreditam nas verdades espíritas mesmo sem terem conhecido a doutrina, trazem de forma inata, a tal ponto que os seus ouvintes presumem que eles são completamente iniciados. Encontramos numerosos exemplos desse fato nos escritores profanos e sagrados, nos poetas, oradores, moralistas e nos filósofos antigos e modernos. Realmente, muitos princípios da filosofia clássica da antiguidade trazem muitos dos conceitos do espiritismo, assim como várias pessoas que pregam que devemos ser homens de bem, também adotam vários princípios do espiritismo, mesmo sem conhecerem muitas vezes. Item 28. Entre os que se convenceram pelo estudo direto do Espiritismo, podemos distinguir. Então, Kardec agora vai classificar quem realmente estudou a doutrina. Ele havia falado dos opositores, dos incrédulos, e agora vai falar de quem estudou. Primeira classificação: os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o Espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Chamar-lhes-emos espíritas experimentadores. Então, aqui a divisão de Kardec é dentro do próprio Espiritismo. A primeira classificação que ele faz é a dos espíritas experimentadores, ou seja, aqueles espíritas que querem saber somente do fenômeno e acham que o Espiritismo serve apenas para esses testes, essas experimentações de efeitos físicos, de comunicações mediúnicas. O segundo grupo dos espíritas classificados por Kardec são os que veem no Espiritismo mais do que fatos, compreendem sua parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Muitos estão nessa classe, não é? Conhecem o Espiritismo, estudam, chegam a frequentar a casa espírita, mas não praticam a moral que tanto admiram. É como se fosse uma fase, né? Daqueles que estão despertando. Começam se interessando, mas sem mudança íntima. O verdadeiro espírita é aquele que realmente muda, é aquele que se transforma moralmente e que empreende esforços para se melhorar. Mas nesse grupo aqui, o segundo grupo citado por Kardec, são dos espíritas que acreditam em tudo, mas não praticam a moral do Evangelho. A influência da doutrina sobre o caráter deles é insignificante ou nula. Quantos são assim, não é? Não mudam nada apesar do conhecimento espírita, continuam os mesmos. Não modificam em nada os seus hábitos e não se privam de um só prazer.
O avarento continua sovina, o orgulhoso se conserva cheio de si, o invejoso e o ciumento são sempre hostis. Consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Essa classe é gigantesca dentro do movimento espírita. Muitos de nós ainda somos assim. Apenas acreditamos, mas não praticamos. Achamos bonito a caridade, mas não fazemos caridade com ninguém. Achamos belo ser humilde, mas somos orgulhosos. Então são espíritas imperfeitos, acreditam nas verdades espíritas, mas não praticam e não se esforçam para mudar. Terceiro grupo citado por Kardec: os que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências. Convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e reprimir seus maus pendores. Esses são os espíritas verdadeiros, né? Aqueles que se esforçam para suprimir suas paixões e suas más inclinações e que se caracterizam pela transformação moral, já compreenderam a mensagem espírita cristã e buscam praticar o evangelho em suas vidas, porque sabem também que somente assim vão se elevar no mundo dos espíritos. Já conhecem que a hierarquia no mundo dos espíritos é de acordo com o bem que realizamos na Terra. Suas relações são sempre seguras, porque a convicção que nutrem os afasta de todo pensamento do mal. A caridade é, em tudo, a sua regra de conduta. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. É essa classe que nós devemos buscar comparecer. É essa classe que nós devemos nos esforçar para integrar. A classe dos verdadeiros espíritas, porque se esforçam para suprimir suas paixões e se transformam moralmente, colocando a caridade como regra de conduta. O quarto grupo definido por Kardec dentro do Espiritismo são daqueles que há finalmente os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. O exagero é prejudicial em tudo. No Espiritismo, ele incute confiança demasiado cega e frequentemente pueril. Então, ele está falando daqueles espíritas que acabam sendo soberbos, porque têm muita confiança no seu conhecimento, mas acabam agindo de forma equivocada. Tem, então, essa confiança exagerada no tocante aos fenômenos do mundo invisível, levando a aceitar com muita facilidade, sem verificação, aquilo que a reflexão e o exame demonstrariam ser absurdo e mesmo impossível. Então ele está falando dos espíritas que acreditam em tudo, né? Que acham que qualquer fenômeno mediúnico é oriundo de um espírito sábio. Essa é a grande diferença de Kardec para outros estudiosos do espiritualismo. Não devemos acreditar em todos os espíritos. O próprio João fez esse alerta e está escrito na Bíblia que nós devemos verificar se um espírito é ou não de Deus. Uma passagem de João em que ele nos pede para termos o cuidado. Kardec então está dizendo que existe um grupo de espíritas que acreditam em tudo, que faz parte do fenômeno, sem o cuidado da verificação. O entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. Então não há uma reflexão, não há um pensamento, um cuidado. A pessoa fica deslumbrada, fica fascinada pelo espírito e acaba acreditando em tudo, não fazendo o critério, o cuidado para filtrar a mensagem a fim de verificar se o espírito é ou não de Deus. Ou seja, se é ou não elevado para nos guiar. Esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. Olha só. Acreditar em tudo, não fazer o critério da análise da mensagem é mais prejudicial do que ser um opositor direto. São os menos aptos para convencer a quem quer que seja,
porque todos desconfiam, e com razão, do julgamento deles. Graças à boa-fé que os anima, são iludidos pelos espíritos mistificadores e pelos homens que procuram explorar a sua credulidade. Quantos passam por isso no mundo, não é? Acabam entrando em centros religiosos, em terreiros, e são enganados pelos líderes religiosos, pelos pais de santo, pelas mães de santo, que estão de má fé. Muitos são seduzidos por mentiras das entidades, porque não estudam e não fazem o critério, não analisam a mensagem. Acabam sendo como crianças, né? Acreditando em tudo e por isso são enganadas. Apesar da boa fé que eles têm, eles acabam não tendo o critério. Se apenas eles devessem sofrer as consequências, o mal seria menor. O pior é que, mesmo não o desejando, dão armas aos incrédulos, que buscam ocasiões apenas para zombar e não para se convencerem, e que não deixam de atribuir a todos o ridículo de alguns. Olha o mal que faz o movimento, não é? Esse tipo de crente, esse tipo de espírita. Porque as pessoas que observam as suas atitudes e as suas crenças vão apontar o quão ridículo é algumas delas. Algumas delas, né? E aí, essa pessoa vai ser zombada, vai ser exposta a ridículo, e os opositores vão usar aquele exemplo para dizer que todo espírita é daquele jeito. Por isso que faz tanto mal ao movimento o espírita que está fascinado pelo espírito ou fascinado pelo fenômeno mediúnico. Ele não vai ter critério, vai passar por situações ridículas, vai ser explorado por entidades de má fé ou por líderes religiosos de má fé e serão usados como exemplo pelos opositores para dar descrédito ao espiritismo. Sem dúvida, isto não é justo, nem racional, mas, como se sabe, os adversários do espiritismo só reconhecem como boa a razão de que desfrutam, pouco se importando em conhecer a fundo o assunto sobre o qual discorrem. Então Kardec está dizendo, a postura do opositor está equivocada, mas eles não ligam para isso. Eles querem encontrar algum fundamento para criticar o espiritismo e não se importam se estão mentindo, se estão usando um caso que é exceção para dizer que é a generalidade. 29. Os meios de convicção variam extremamente, conforme os indivíduos. O que convence a uns, nada produz em outros. Este se convenceu observando algumas manifestações materiais, aquele por meio de comunicações inteligentes, a maior parte pelo raciocínio. Interessante o que Kardec coloca aqui, que são as formas de conversão, não é? Muitos se convertem pelos efeitos físicos, mediúnicos, outros pelos efeitos inteligentes, pelas comunicações inteligentes, e outros ainda, que ele diz ser a grande parte ou a maioria, pelo raciocínio. Aquele que raciocina as verdades espíritas percebe que ali há a verdade, porque vê que, pela lógica, a lei divina é de acordo com o que o Espiritismo assim ensina. Então, pelo próprio raciocínio, pela razão, a pessoa se converte. Podemos até dizer que, para a maioria dos que não se preparam pelo raciocínio, os fenômenos materiais têm pouco peso. Quanto mais extraordinários são esses fenômenos, quanto mais se afastam das leis conhecidas, tanto maior é a oposição que encontram. E isto por uma razão muito simples, é que todos somos levados naturalmente a duvidar de um fato que não tem sanção racional. Então Kardec demonstra que a razão é o melhor caminho, porque te faz afastar aquilo que não faz sentido, aquilo que está em desacordo com a razão, e também ajuda nesse processo de convencimento. Cada um o considera do seu ponto de vista e o explica a seu modo. O materialista o atribui a uma causa puramente física, ou a um embuste, uma enganação. O ignorante e o supersticioso a uma causa diabólica ou sobrenatural, ao passo que uma explicação prévia tem o efeito de destruir as ideias pré-concebidas e de mostrar, se não a realidade, pelo menos a possibilidade do fenômeno.
Então vejam, é muito simples a razão daqueles que se opõem ao espiritismo quando veem os fenômenos considerados maravilhosos. Cada um vai ter seu ponto de vista. O materialista vai dizer: o fenômeno é sempre atribuído à matéria, a uma causa física, ou então tem alguém enganando. O ignorante, o supersticioso, o fanático, vai dizer: é obra do demônio, é obra do sobrenatural, do mistério que não devemos mergulhar. Porque ele tem medo, porque ele foi assim ensinado, ele tem preconceito. Sendo que uma explicação prévia poderia auxiliar nesse processo de convencimento, mostrando a realidade, a possibilidade do fenômeno, que assim é compreendido antes de ser visto. Por isso que o Espiritismo tem tantos adeptos e está crescendo, porque o Espiritismo primeiro explica o fenômeno para depois mostrá-lo. Ou, se a pessoa chegou a ver o fenômeno, vai entender o porquê, as suas causas. Ora, desde que se reconhece a possibilidade de um fato, 3/4 da convicção estão assegurados. É verdade. Se você entende que algo é possível, já está no caminho de compreender o processo. 30. Será útil tentar convencer um incrédulo obstinado? Será que é útil insistir com alguém que teimosamente nega? Já dissemos que isso depende das causas e da natureza da sua incredulidade. Ou seja, se a pessoa acredita na existência da alma, já é o primeiro passo. Se ela nega tudo, não adianta insistir. Muitas vezes a insistência em querer convencê-lo o leva a crer em sua importância pessoal, o que constitui razão para que ele se obstine ainda mais. Olha o fenômeno psicológico que Kardec está demonstrando aqui, não é? A pessoa teimosa, muitas vezes, se você insistir em convencê-la, ela vai se achar importante. E aí mesmo que ela vai teimar mais ainda, porque ela gosta dessa posição, dessa situação. Alguém está tentando me convencer porque valoriza a minha opinião. E a pessoa se sente importante e decide, ainda que de forma inconsciente, a negar tudo para continuar nessa posição de pessoa a ser convencida. Com relação ao que não se convenceu pelo raciocínio nem pelos fatos, a conclusão a tirar-se é que ainda lhe cumpre sofrer a prova da incredulidade. Olha que interessante, Kardec está dizendo, para aquele que não se converteu ou não aceitou as ideias espíritas pela lógica, pela razão, é porque ele ainda tem que passar por uma prova, a prova da incredulidade. Ele vai ter que sofrer os efeitos dessa incredulidade dele primeiro, para depois entender a lógica da lei. Deve-se deixar à providência o encargo de encaminhá-lo às circunstâncias mais favoráveis. O destino dele, a própria vida dele, vai acabar levando ele a refletir sobre isso. Há tanta gente querendo receber a luz, por que perder tempo com os que a repelem? Que perguntem: para que insistir em convencer alguém que teimosamente não aceita os fatos, se há tanta gente procurando luz? Devemos focar em quem, não é? Logicamente, focar em quem busca a luz. Dirigi-vos, pois, aos homens de boa vontade, cujo número é maior do que se pensa, e o exemplo de suas conversões, multiplicando-se, vencerá mais facilmente as existências do que as palavras. Eu sempre disse que ficar insistindo pelas palavras não adianta, principalmente hoje em dia, que as pessoas têm uma necessidade de dar opiniões para tudo. Então, discutir, tentar convencer pela palavra é muito ineficaz. Você deve convencer pelos atos, as atitudes, os exemplos. E como Kardec disse aqui, quando você se dirige a alguém de boa vontade, essa pessoa vai ser facilmente convertida pela razão, e muitas seguirão essa conversão. E isso é mais efetivo do que ficar insistindo com alguém que não quer enxergar. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Há corações aflitos a aliviar, consolações a dispensar, desesperos a acalmar,
reformas morais a operar. Essa é a sua missão, e aí ele encontrará a verdadeira satisfação. O verdadeiro espírita, portanto, busca fazer o bem. Vai convencer pelo exemplo, vai convencer com o tempo. As pessoas vão observar. Aquela pessoa faz o bem para todo mundo. Aquela pessoa tem uma postura cristã. Ela é espírita? Aí a pessoa fica curiosa. Nossa, fulano é espírita? Ele é tão bom. O que será que é o espiritismo? Então, essa curiosidade ao ver o exemplo tem muito mais eficácia, não é? O espiritismo está no ar, espalha-se pela força das coisas, porque torna felizes os que o professam. Quando seus adversários sistemáticos o ouvirem repercutir em torno de si mesmos, entre seus próprios amigos, compreenderão o isolamento em que se acham e serão forçados a calar-se ou a render-se. Então, olha que interessante a forma que Kardec coloca a postura do espírita cristão. Ele vai ser feliz. O espírita cristão é feliz. Mesmo na terra, ele tem uma alegria constante, uma gratidão a Deus, uma postura equilibrada, uma compreensão da lei divina. Então ele vive bem, ele vive feliz. Isso vai convencer muito mais as pessoas, porque vai ver o espírita verdadeiro fazendo bem e sendo feliz assim. Pouco a pouco, as pessoas vão se convertendo e os teimosos vão ser obrigados a se calar ou a também se render à doutrina. 31. Para se proceder no ensino do Espiritismo, como se procederia com relação às ciências ordinárias, seria preciso passar em revista toda a série dos fenômenos que possam produzir-se, começando pelos mais simples para chegar sucessivamente aos mais complexos. Então, Kardec está dizendo que se o Espiritismo quiser seguir uma linha da ciência convencional, vai provando os fatos espíritas, os fenômenos dos mais simples aos mais complexos. Ora, isto não é possível, porque não se pode fazer um curso de espiritismo experimental, como se faz um curso de física ou de química. Olha só, não é possível fazer um curso de espiritismo experimental. Você não pode chegar numa casa espírita e falar, módulo 1, mediunidade. Vamos ver a mediunidade simples. Agora, a mediunidade mais complexa. Agora, a mediunidade de psicofonia, de psicografia. Não é assim que funciona, né? A experimentação é para fazer o bem. Não é uma escola que você vai vendo exemplos de experimentação mediúnica. Nas ciências naturais, opera-se sobre a matéria bruta, que se manipula à vontade e quase sempre se tem a certeza de poder regular-se os seus efeitos. No Espiritismo, temos que lidar com inteligências que gozam de liberdade. Então veja a diferença, né? Das ciências convencionais, ou aqui Kardec chamou de ciências naturais, para o Espiritismo. Nas ciências naturais, você pode reproduzir fenômenos a seu bel prazer, porque são consequências físicas. Você manipula a matéria bruta. Então o resultado vai ser sempre o mesmo. Você pode sempre experimentar, porque você só manipula uma matéria bruta. No Espiritismo não é assim. Você depende de inteligências desencarnadas. Então, quando a gente lida com inteligências, foge do nosso controle, o controle do fenômeno. Foge da nossa completa dominação do fenômeno. A gente depende da colaboração de inteligências. Então, isso já traz uma grande diferença, né? Você não consegue reproduzir como você deseja, porque vai depender do desejo, da vontade também do espírito. O espiritismo depende, portanto, dessas inteligências que gozam de liberdade e que nos provam, a cada instante, que não estão submetidas aos nossos caprichos. Por isso são inteligências dotadas de livre-arbítrio. Não estão ali à nossa disposição. Isso é que muita gente não entende, muito estudioso que nega o espiritismo. Não entende que para a produção do fenômeno é necessária a colaboração da entidade desencarnada, da inteligência. E muitas vezes ela não quer colaborar, seja para dar uma lição, seja para mostrar para a pessoa que está sendo convencida que ela não é tão importante assim, para dar uma lição a ela também.
É preciso, pois, observar, esperar os resultados e colhê-los enquanto se verificam. É preciso que o estudioso tenha humildade, saiba esperar, tenha paciência e, quando o fenômeno acontecer, observá-lo. É por isso que dizemos, alto e bom som, que quem quer que se envaideça de obtê-los à vontade só pode ser ignorante ou impostor. Kardec sempre repete, essa fala. Aquele que quer ser convencido por vaidade é ignorante ou impostor, achando que os espíritos estarão à disposição dele. Isso é vaidade. Ou ele quer enganar. Esta a razão porque o verdadeiro espiritismo jamais se dará em espetáculo, nem se apresentará nos teatros de feira. O que tem acontecido hoje, com a mediunidade? Os médiuns estão, muitas vezes, se comportando como artistas, expondo sua mediunidade na internet para ganhar visualizações, curtidas, inscritos. Tornam a mediunidade um espetáculo. O espiritismo não é isso. O verdadeiro espiritismo não se preocupa com números, não se preocupa em dar espetáculos, se preocupa em fazer o bem, em enxugar lágrimas, em esclarecer quem está precisando ouvir a verdade. Há mesmo qualquer coisa de ilógico em supor-se que os espíritos venham exibir-se e submeter-se a investigações como objetos de curiosidade. Olha a explicação de Kardec para os incrédulos. Meu amigo, os espíritos não vêm ao seu bel prazer, de acordo com a sua vontade. Eles não vêm para ser experimentados como se fosse um objeto. Eles não se interessam por isso, eles têm muitas atividades, muitos afazeres. Eles não vão ficar o dia inteiro servindo de um objeto de experimentação para convencer o incrédulo. Para quê? Não faz sentido para o espírito isso. Pode acontecer que os fenômenos não ocorram quando mais os desejamos, ou que se apresentem numa ordem muito diversa da que gostaríamos. É como falamos, o fenômeno ocorre pela vontade do espírito. A gente não tem controle sobre essa vontade. A gente pode evocá-lo, a gente pode convidá-lo, a gente pode pedir para que ele se manifeste, mas não é garantido. Depende da vontade dele, depende dos fatores da reunião, do local em que você está. Se você está em sintonia com ele, então são muitos fatores que a ciência convencional despreza. A ciência convencional não respeita os requisitos que o espiritismo coloca para um fenômeno. Eles querem o fenômeno quando eles querem. Eles querem ver quando eles assim exigirem. E não é assim que funciona. É preciso respeitar os requisitos. E são muitos os requisitos para que os espíritos venham se comunicar. Acrescentemos ainda que, para serem obtidos, há necessidade da intervenção de pessoas dotadas de faculdades especiais. Então, além da vontade dos espíritos, é preciso ter um médium. É preciso que tenha alguém com faculdade especial, no sentido de não ser uma faculdade ordinária, comum, uma faculdade diferente, que é a conexão com o mundo espiritual, que variam ao infinito, conforme a aptidão dos indivíduos. Cada um tem uma forma de se comunicar com o mundo espiritual. Cada um tem a sua aptidão, desenvolvida ou não. Ora, como é extremamente raro que a mesma pessoa tenha todas as aptidões, isso aumenta a dificuldade, pois precisaríamos ter sempre à mão uma verdadeira coleção de médiuns, o que não é possível. Então Kardec traz aí mais um problema daqueles que querem que o fenômeno mediúnico seja produzido sempre que assim desejarem. Tem a questão dos médiuns, que têm aptidões diferentes, alguns só têm uma aptidão, outros têm mais uma, duas, mas é muito raro que um médium tenha todas. Então, para que o fenômeno acontecesse, era necessário andar aí com uma turma de médiuns o tempo inteiro para convencer os incrédulos. Isso não existe, né? Nós vamos então encerrar o estudo de hoje nessa parte, porque prosseguiremos com a análise do convencimento dos incrédulos, da missão do Espiritismo e outros pontos relativos ao convencimento, colhendo das lições de Kardec que os espíritos não se preocupam em convencer os outros.
Eles se preocupam com os seus protegidos, com aqueles que eles guiam, com seus entes queridos, então não estarão à disposição de cientistas incrédulos que querem produzir ao tempo todo os fenômenos e ainda assim não se convencer deles. Nós vimos a classificação dos incrédulos, dos espíritas, e agora estamos acompanhando os estudos de Kardec para demonstrar que o convencimento é individual, de acordo com a vivência da pessoa. Que possamos, assim, continuar estudando para estarmos convencidos das verdades espíritas, mas principalmente utilizar essa verdade para o bem, para a nossa conversão real, para a nossa transformação moral. Esse é o verdadeiro espírita, reconhecido por sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Que possamos focar nessa definição de Kardec para estarmos dentro do grupo dos espíritas cristãos, dos espíritas verdadeiros, aqueles que utilizam do conhecimento espírita, do Evangelho, para fazer o bem como regra de vida e para se transformar moralmente, evoluindo, continuando a trilhar o caminho que leva a Deus, guiados por Cristo Jesus. Obrigado a todos que nos acompanham no canal e que Jesus possa abençoar a todos que estão em nossos pensamentos, para que estejam protegidos, amparados e que estejam em segurança, também aprendendo e evoluindo conosco. Graças damos ao nosso Senhor, a Deus nosso Pai, e que a equipe responsável pela divulgação da doutrina nos inspire para que continuemos a estudar e aprender sobre a realidade espiritual, além de convencer os outros pelo exemplo, pela forma que levamos a nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.